Então Deus, Ele é Senhor não da igreja somente, mas Ele é Senhor de todo o universo, de todos os acontecimentos estão diante de Deus. Isso se chama providência de Deus. Deus, Ele não somente criou o homem, Deus não somente deu vida para o homem, mas Deus também provê tudo aquilo para manter a vida do homem. Nisso se resume ou é o resumo da doutrina da cooperação. Ou seja, Deus pegar situações boas ou ruins para que isso resulte para a glória do nome dele e maior edificação e benefício do seu povo chamado igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver por meio disso que Paulo, ele diz no versículo 28, que Deus, ele vai usar circunstâncias, situações, momentos, ambientes maus para cooperar para o nosso bem. O salmista no Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer: foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Porque por meio da aflição eu conheci a tua palavra. Então o salmista está glorificando a Deus porque uma situação ruim, uma aflição, cooperou para que ele conhecesse mais a palavra de Deus. Paulo, preso em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 ao 26, ele com muita alegria ele vai dizer: olha, as minhas algemas, os meus sofrimentos, as minhas aflições, elas cooperaram para o progresso do Evangelho. E aí ali Paulo ele vai dizer as situações que fez com que isso contribuísse para o progresso do Evangelho. E aí Atos capítulo 8, versículo 4 vai mostrar que a igreja estava sendo perseguida. Mas conforme a igreja ia sendo perseguida, ela saía pregando o Evangelho. E aonde está a cooperação de Deus em a igreja ser perseguida e pregar o Evangelho? É porque as mesmas ruas que eles saíam pregando o Evangelho eram as ruas construídas pelo império que perseguia eles. Então Deus usava um império que estava perseguindo, que matava cristãos, que perseguia cristãos, fazendo com que eles construíssem rodovias, construíssem estradas, para que isso facilitasse a locomoção da igreja para pregar o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Então, até por meio da perseguição, por meio da aflição, por meio do sofrimento, Deus faz com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Eu me lembro de uma escola dominical que eu estava dando, e ali eu estava ensinando acerca do perigo de nós interpretarmos erroneamente as Escrituras. E o texto base era quando Jesus estava sendo tentado no deserto e o diabo usava a palavra de forma distorcida para tentar colocar dúvida em Cristo acerca daquilo que um capítulo antes ele tinha ouvido acerca de Deus. Este é meu filho amado. E o diabo vinha questionar Jesus dizendo: olha, se você é filho, faça isso, faça aquilo. E Cristo ele respondia às tentações ou às dúvidas do diabo por meio da palavra interpretada de forma correta. E eu perguntei para os jovens, eu lembro que era a escola dominical deles, eu disse: quem de vocês tem dúvida acerca do amor de Deus ou da existência de Deus? E aí os jovens começaram a dizer: eu tenho dúvida. Às vezes eu penso que Deus não existe. Às vezes eu penso que Deus não olha para mim, que Deus me abandonou. Às vezes eu penso que eu não vou conseguir caminhar até o fim, ou se Jesus voltar, eu sinto que eu ainda não sou salvo. E aí eu perguntei para a jovem mais tímida da sala, mais calada, eu falei: você tem dúvida do amor da existência de Deus? E a resposta dela foi exatamente essa: às vezes eu estou em casa e não vem essas dúvidas. Às vezes eu olho para a minha vida e eu vejo as coisas que eu passo e às vezes eu choro e questiono a Deus. Mas todas as vezes que eu paro para refletir no amor de Deus, eu entendo que todas essas coisas revelam mais quem Deus é para mim e me mostra mais da graça. Glória a Deus. E é exatamente isso que a doutrina da cooperação, ou que a providência de Deus tem como propósito para nós: revelar mais quem Deus é e trazer maior benefício para nós. E Deus escolheu fazer isso por meio do sofrimento. Deus escolheu fazer isso muitas
das vezes por meio dessas situações ruins. E é isso que Paulo ele vai dizer, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. O apóstolo Paulo ele começa esse versículo dizendo, sabemos. E Paulo ele não estava sendo orgulhoso, ele não estava sendo soberbo em dizer, olha, sei de todas as coisas, não. Paulo ele está dizendo aqui uma certeza, ele está trazendo para nós uma convicção, algo certo acerca da fé. Porque, irmãos, é tudo que nós sabemos? Não. Por exemplo, não sabemos o dia da morte, da nossa morte. Nós não sabemos como será a nossa morte. Nós temos uma previsão das coisas. Eu, Wellington, sei que eu vou acordar amanhã às 7, vou me arrumar, vou pegar o ônibus, Barra Funda, vou trabalhar e depois quero voltar para casa, descansar. Essa é a previsão do meu dia. Se vai ser dessa forma, eu não sei. Então, quando Paulo está dizendo que sabemos, ele não está dizendo que ele sabe de todas as coisas. Mas note que algo interessante é que ele também não vai tratar o versículo 28 com dúvida. Ele não inicia o versículo 28 dizendo, eu suponho, eu acho, eu penso, talvez, quem sabe. Não, ele traz uma certeza, nós dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Glória a Deus. E aí, quando ele usa a palavra sabemos, ele não está agindo no campo da suposição. Mas Paulo ele escolhe uma palavra derivada da matemática grega, que é algo exato. Quantos que é 1 mais 1? 2. Quanto que é 2 mais 2? 4. Ou seja, é algo exato, é algo absoluto. Então, quando Paulo ele traz isso daqui, ele traz uma convicção experimental para o crente, dizendo, olha, sabemos e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Glória a Deus, aleluia. E aí, dentro dessa certeza, nós precisamos prestar atenção no que Paulo ele vai dizer. E aí, ainda no versículo 28, Paulo ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas Paulo não está dizendo que todas as coisas que cooperam para o bem são coisas boas. E se nós olharmos o capítulo 8 de Romanos, nós vamos ver que muitas dessas coisas em si não são boas. Se nós olharmos o que Paulo ele trata aqui no capítulo 8, nós vamos ver ele falando de cativeiro, nós vamos ver ele falando sobre aflição, nós vamos ver ele falando sobre gemido, nós vamos ver ele falando sobre morte, sobre perseguição, sobre condenação, nós vamos ver ele falando sobre anjos, principados, potestades. Ele vai trazer diversas situações e criaturas que elas em si são ruins. Então Paulo ele não está dizendo que todas as coisas são boas, mas ele está dizendo que em todas as coisas, quer boas, quer ruins, Deus faz com que ela coopere para o nosso bem. Aí você se lembra de Gênesis capítulo 50, versículo de número 20? José, antes de chegar nesse capítulo, nós temos um contexto ali na história de José. E José, por causa de um sonho, foi odiado pelos seus irmãos. Foi jogado numa cova, arrancaram a sua túnica, porque ali começou a inveja. Quando tiraram ele da cova, venderam ele como um escravo para o Egito. Chegou no Egito, foi comprado por Potifar. Começou a prosperar na casa de Potifar, foi caluniado pela mulher dele, foi lançado na prisão. Ficou 2 anos na prisão, esquecido, e somente depois se encontrou diante de Faraó e se tornou governador. E aí, depois de toda a sua história, quando ele se dá a se conhecer aos seus irmãos, ele vai dizer, olha, vocês até intentaram mal, mas Deus fez o mal cooperar em bem. E toda essa situação, meu irmão, que aconteceu na vida de José, era necessária para cooperar para o bem. Se uma dessas aflições, se uma dessas situações, se algo que nós conhecemos da história de José não tivesse acontecido, José não teria o caráter irrepreensível que ele teve. Ele não seria o homem de Deus a ponto de nós usarmos ele como uma tipologia, uma simbologia da pessoa de Deus. E ele foi o que foi por causa das aflições que ele passou.
E ele diz: vocês até intentaram o mal, mas Deus intentou somente o bem. E é por isso que nós podemos também falar com Paulo. Sabemos que todas as coisas, não são algumas ou outras, são todas as coisas. Deus, Ele age para o bem do seu povo. Deus age para o bem da sua igreja. Então, até quando nós estamos passando por situações que parecem difíceis, que nós não vamos aguentar, é Deus cooperando para o nosso bem. É Deus amadurecendo a nossa fé. É Deus querendo revelar mais de si para nós. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Glória a Deus, aleluia. E aí Paulo diz: sabemos. E aí ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas Paulo também não diz que cooperam para o bem de todos. Ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Daqueles que amam A Deus. daqueles que amam a Deus. Versículo 16 do capítulo 8, Paulo vai dizer: olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Só que no versículo 14 ele diz: pois todos os que são, uma condição aqui, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses quem? Que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí no versículo 28, Paulo ele recapitula o que ele já estava dizendo anteriormente: que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Daqueles que são filhos de Deus. Deus não tem uma obrigação, ou talvez Paulo está expressando aqui que a certeza de que Deus coopera para o nosso bem é porque nós amamos a Deus. E não há também nós, irmão, mérito ou orgulho algum nós declararmos que amamos a Deus. Aqui na verdade é uma confiança que nós temos na pessoa de Deus. Porque o original desse texto, essa frase, ela é invertida, ou seja, ela começa de trás para frente. Então aqui na nossa língua portuguesa nós temos o seguinte: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no grego, o início da frase é o mais importante para toda a sentença. Então quando nós lemos no original, nós vamos ler da seguinte forma: olha, os que amam a Deus, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem deles. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós temos uma confiança. Não há em nós motivos ou medos para descansar no cuidado e na provisão de Deus para nós. Pelo contrário, porque nós somos um povo que ama a Deus. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele tem prazer em prover a nós as nossas necessidades. Porque na verdade esse amor não se encontra em nós, mas se encontra em Cristo. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha através da visão de Cristo. E nós podemos, na mesma convicção, na mesma fé, porque amamos a Deus, dizer: eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. Nós somos filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Houve um homem da igreja chamado Agostinho de Hipona. E Agostinho, ele era um homem muito conhecido, muito famoso da sua época. E ele tinha um compromisso, um evento para ensinar a palavra de Deus. E Agostinho, ele convida um guia para que ele levasse ele até aquele evento. E o guia é uma pessoa que conhece o caminho. O guia é alguém que te coloca por perto e ele não fala para você: ó,
vai até o final, vira à direita e depois à esquerda. Não. O guia é alguém que vai junto, é alguém que conhece o caminho, conhece os perigos, conhece os atalhos. E Agostinho contratou esse homem exatamente para isso, para que o levasse até aquele lugar, em segurança, pelo caminho correto, levasse ele num horário, num dia, em um horário que ele pudesse honrar com o seu compromisso. Então o guia sai com Agostinho. Só que chega num determinado momento do caminho que o guia ele erra o caminho. Ele pega então um caminho mais longo, um caminho mais pedregoso, um caminho mais perigoso. Só que mesmo assim, Agostinho ele chega no seu lugar. E quando Agostinho chega, ele fica sabendo de que no caminho correto, aonde o guia teria que ter passado, um grupo de bandidos estava preparado para matar a sua vida. Meu Deus! Irmão, você consegue ver a mão provisória de Deus aqui? Glória a Deus! Aleluia! Você consegue enxergar o dedo de Deus na história deste homem? A mesma coisa acontece com nós e nós não percebemos. Às vezes nós achamos que erramos o caminho, às vezes nós achamos que estamos trilhando caminhos perigosos, difíceis, e até que nós de fato tenhamos entrado nesse caminho perigoso, ainda assim é a mão de Deus guiando o seu povo, protegendo e guardando de todo o perigo, porque a nossa vida não está ao acaso. Deus tem um compromisso com aqueles que o amam. E Isaías ele vai dizer no capítulo 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus cuida do seu povo. Deus zela pelo seu povo. Deus guia o seu povo. Não pense você que a sua vida, por mais difícil que ela esteja, por mais dificultosa que ela esteja, por mais assustadora, amedrontosa, talvez você olhe o seu armário e você pergunta: Deus, onde está o alimento? Talvez você olhe para a saúde do seu familiar e fala: meu Deus, será que ele vive amanhã? Talvez você olhe para si mesmo e pergunta: Deus, eu não sei se eu vou suportar. Oh, meu irmão, nós devemos voltar a entender que nunca Deus vai permitir nós passarmos por situações ruins, se isso não for contribuir para um propósito maior. Aleluia! Deus faz com que todas as coisas contribuem para o seu povo. O que você pode fazer quando você ouvir essa mensagem? Chegar na sua casa e descansar sua cabeça no travesseiro, sabendo que o seu amanhã pertence a Deus. E que Ele é bom Pai, já providenciou o melhor para a sua igreja, primeiramente para a glória do nome dEle e para a maior edificação do seu povo. Assim como nós oramos aqui em um momento pedindo: Senhor, cura as enfermidades dos nossos irmãos. Em alguma coisa Deus está fazendo essas enfermidades contribuir para o bem. Da mesma maneira que nós oramos aqui: Senhor, abre as portas de emprego, abre a oportunidade, prospera o teu povo. Mesmo na escassez, Deus está fazendo com que isso coopere para o seu bem. E nós temos que descansar que isso é um momento que Deus preparou para amadurecer a nossa fé. Aleluia, Deus, aleluia. E que isso é um momento para nós conhecermos mais Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. E aí Paulo ele finaliza o versículo 28 dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Está vendo que Deus tem um propósito no sofrimento? Deus tem um propósito nessa sua luta. É verdade. Deus tem um propósito nessa aflição. Deus tem um propósito nessa humilhação. Deus tem um propósito nesse desemprego. Deus ele tem um propósito específico. Porque sabemos que Deus trabalha para o seu povo. Sabemos que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Mas Deus trabalha segundo o seu propósito e não o nosso. Se Deus trabalhasse segundo o nosso propósito, meu irmão, era de mal a pior. Mas graças a Deus que mesmo em meio a todas essas dificuldades, há um propósito de Deus aqui. E isso nos conforta, porque quais são os propósitos de Deus? Porque Deus ele permite o mal, porque Deus permite essas situações ruins por causa de um propósito. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Você vê como Paulo, ele no capítulo 5, ele diz algumas coisas, ele diz: olha, nós nos gloriamos, ou seja, nós levantamos a cabeça, nós vamos com ousadia, com confiança diante de Deus para as tribulações. E aí ele começa falando da tribulação e ele vai dando saltos maiores. Ele fala: olha, nas próprias tribulações nos gloriamos, porque sabendo que a tribulação produz perseverança. E aí ele diz: a perseverança, experiência. E a experiência, ela produz esperança. E essa esperança não nos deixa confuso, porque o Espírito de Deus já derramou todo o seu amor em nós. Sabe por que você tem experiência? Porque você teve perseverança. Sabe por que você foi perseverante e é perseverante? Porque você começou na tribulação. Então, um dos primeiros propósitos que Deus tem por meio do mal, ou permitir o mal para o seu povo, é para nos amadurecer na fé. Os pastores não seriam o que são se não fossem as tribulações que eles passaram. Vocês não seriam os crentes que são se não fosse o fogo de Deus por meio da aflição moldando o caráter de vocês. Meus irmãos, olha quantas lutas vocês já passaram e vocês estão aqui percebendo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha que você já passou essa luta novamente e você olha para ela agora e fala: isso é fichinha. Por quê? Porque agora você está experiente. Você olha um novo na fé e fala assim: meu filho, eu já passei por isso. É só um tempinho, vai passar. Alguns duram 10 anos, né? 15 anos, uma vida inteira. Mas uma hora vai passar. Então Deus usa o mal para amadurecer a nossa fé. E se não fosse essas situações, nós seríamos crentes mimados. Qualquer coisinha nós iríamos questionar a Deus e falando: Deus, ou o Senhor dá ou o Senhor dá. Colocar Deus na parede e falar: ou o Senhor faz ou o Senhor faz. Mas Deus trabalha de acordo com o seu propósito. Se Ele escolheu o sofrimento, as aflições, para amadurecer a nossa fé, nós deveríamos ir como aquela mulher cananeia que foi diante de Cristo dizendo: Senhor, cura minha filha porque ela está endemoniada. E ela foi um caminho inteiro perseverando, e Jesus chegou em um ponto que falou para ela: mulher, não é lícito te
tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher apinhada, cheia de aflição, perseverando, ela disse: Senhor, até as migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cachorros comem. E aí Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé. O grande ali quer dizer ela: mulher, você é uma pessoa experiente, você é uma pessoa que persevera, você é uma pessoa que entendeu que o sofrimento te traz até a mim e não ao contrário. Porque a nossa fraqueza não é para nos afastar de Deus, mas é para nos amadurecer e nos chegar a Ele como essa mulher, com uma fé mais experiente, uma fé mais madura. Jó capítulo 42, versículo de número 5. Qual é o propósito de Deus para o mal? Jó, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, em toda a sua riqueza, conhecia Deus somente de ouvir. Era o homem mais rico, o homem mais próspero, mas conhecia Deus de ouvir. E o propósito de Deus também por meio do mal é nos revelar mais dele, é nos mostrar mais quem Ele é trazer a nós um conhecimento de Deus experimental, tirar nós de um conhecimento de Deus somente pelo ouvir. E eu garanto a você, meu irmão, que você conhecerá e glorificará mais a Deus por meio do sofrimento do que em toda a riqueza que você pode um dia ver. Amém. Com Jó foi assim. Em toda a sua riqueza ele mesmo declara: eu te conhecia só de ouvir. Mas Deus permitiu com que ele perdesse os seus filhos, perdesse o seu dinheiro, a sua fazenda, perdesse a sua saúde, do homem mais rico do mundo se tornasse o mais miserável entre os homens, para que ele pudesse conhecer a Deus não mais de ouvir, mas declarar: com os meus olhos agora eu te vejo. É isso que nós temos que ver no sofrimento. É isso que nós temos que ver diante das aflições. É saber que Deus está nos chamando para um conhecimento mais íntimo e profundo de quem Ele é. Aleluia! Deus não é nenhum masoquista que tem prazer na sua dor, não. Quando Deus permite qualquer tipo de sofrimento, Ele tem um propósito. E o propósito é revelar mais dele na sua vida, ao ponto de você dizer como Jó: Senhor, em toda a minha vida alegre, em toda a minha vida com saúde, em toda a minha vida trabalhando, sendo promovido, tendo casa, carro, tendo tudo de maravilhoso, eu te conhecia de uma maneira. Mas graças a Deus que por meio do sofrimento o Senhor está se revelando mais a mim. Porque Jó, ele disse: o Senhor deu e o Senhor tirou. Mas ele não disse somente isso, ele disse: bendito é o nome do Senhor. Então nós glorificamos mais a Deus por meio do sofrimento do que por meio da alegria. Glória a Deus, aleluia. Irmão, minha vida tem que ser de sofrimento? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou ensinando a vocês nesse momento é que todas essas situações, que o Espírito Santo de Deus sopre no seu coração, com a sua doce voz dizendo: é o meu propósito para te amadurecer e te revelar mais de Deus. Aleluia. Um terceiro propósito e o maiores dos propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Paulo, ele diz, versículo 28, ele diz que Deus trabalha segundo o seu propósito. Aí no 29 ele mostra o maior dos propósitos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Seu filho. De seu Filho, ou seja, Jesus Cristo. Aqui está o propósito de Deus por meio do sofrimento. Glória a Deus.
Meu irmão, levanta a mão aqui quem já sofreu mais do que Jesus. Levanta a mão aqui quem recebeu mais ira do que Jesus. Alguém ousa? Mas levanta a mão também quem é mais amado do que o filho. Ninguém. Sofrimento, provas, tristezas, não é a ausência de amor de Deus, mas é um propósito de Deus de nos fazer mais parecido com o homem que mais sofreu. E sofreu morte rude de cruz. Então, da mesma forma que Jesus ele sofreu, da mesma forma que Cristo passou por sofrimento, nós, como seus seguidores e como seus servos, também passamos. E o propósito de Deus, por meio do mal, é nos conformar à imagem de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Qual é a pessoa que você mais quer se parecer? Aline Barros? Camila? Com quem mais você quer se parecer? Eliseu Rodrigues? Juliano Fraga? É normal a gente se inspirar, a gente ter boas referências, mas que o maior propósito da igreja seja viver o propósito de Deus, se parecer com a pessoa bendita de Jesus Cristo. E o meio que Deus escolheu para esse propósito sublime é por meio do sofrimento. Então, para nós concluirmos, tudo isso converge para duas coisas. E nós vamos encerrar lá em Filipenses capítulo 4. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 10 em diante. Se você passar de Efésios para Filipenses, se passar de Colossenses, volta no capítulo. E aí no capítulo 4, versículo 10, vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você notou as palavras que Paulo preso está dizendo? Eu aprendi a ser contente. Eu aprendi a ser satisfeito. Tudo isso que nós falamos converge para um propósito. Ser como Paulo expressa aqui. Ser menos satisfeitos no mundo e sermos mais satisfeitos na pessoa de Deus. Aprender a estar contente tanto na alegria quanto na humilhação. Saber confiar em Deus tanto no momento de honra quanto no momento da humilhação. Então, quando nós passamos por todas essas coisas, nós entendemos que a única satisfação e contentamento da nossa alma se encontra na pessoa bendita de Cristo Jesus. No momento mais obscuro, mais frio, mais triste da sua alma, você encontra repouso na pessoa. E é somente Ele. Haverá momentos que você não vai ter outro amigo, que você não vai ter alguém para desabafar, mas Cristo sempre estará lá, dando conforto, alegria e contentamento para a sua alma.
Então Deus providencia essas coisas para fazer com que nós sejamos mais satisfeitos nele. E aí no versículo 19, Paulo vai dizer ainda no mesmo capítulo 4 de Filipenses o seguinte: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E aí depois de falar que Deus provê todas as nossas necessidades, Paulo ele diz: ora, a nosso Deus Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Sabe o que você vai fazer depois de tudo isso que você passar? A mesma coisa que Paulo. Ao meu Deus, glória pelos séculos dos séculos. Todas essas circunstâncias resultam para a glória de Deus, o maior benefício do seu. Glória a Deus, aleluia. E aí Paulo, no versículo 31 do capítulo 8 de Romanos, ele pergunta: o que diremos nós diante de todas essas coisas? E aí Paulo começa a discorrer circunstâncias, ambientes e criaturas que querem trazer para nós dúvida, incertezas, querem trazer a nós, tirar de nós a nossa paz com Deus. E aí Paulo conclui dizendo: nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, te dou graça pela mensagem de ensino que o Senhor nos traz. Que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, trazer ao nosso coração o conforto e a certeza deste ensinamento. Faz de nós crentes mais maduros. Faz de nós entendermos que tudo isso, ó Pai, coopera para o nosso bem. O Senhor tem um propósito em nos fazer parecidos com a pessoa que o Senhor mais ama, Cristo Jesus. Amadurece, Senhor, a nossa fé. Nos traz, ó Deus, mais repouso e contentamento no Senhor. E nos leva ao final de tudo isso, viver para a tua glória. Toma para si, ó Deus, toda a glória e todo o louvor. E abençoa a tua igreja para a glória do teu próprio nome. É a oração que eu faço em